Pode ir, mãe. Tá ouvindo? Agora sim. E agora? Também. Então tá. Senhor, nosso Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia, nesse instante, Pai querido, estamos aqui juntamente em um só coração e um só pensamento para buscarmos sabedoria do Teu Espírito. Nos ajuda, Senhor, nessa noite, abrindo os nossos corações, as nossas mentes, nos intuindo para que possamos aprender mais um pouquinho. Nos ajuda, Senhor, e ser conosco nessa noite, orientando, nos amparando e nos ensinando para que possamos aprender mais e mais contigo a cada dia. Que assim seja, mestre amado. Que assim seja. Que assim Vou seja. compartilhar a tela com vocês para nós iniciarmos aqui. Apareceu. Bom, nós paramos justamente no nosso último estudo do Evangelho, nessa parte que está em amarelo, né? A gente está ainda no item 2, tá? Se a gente voltar aqui, ó, a gente está no item 2 da introdução do Evangelho, tá? Aqui fala justamente da universalidade, né? O controle universal da doutrina espírita. Então, nós paramos aqui onde fala: faltem os homens para difundi-la, haverá sempre os espíritos cuja atuação a todos atinge e aos quais ninguém pode atingir. Ele falava aqui, só recapitulando essa parte, justamente da parte da pluralidade das fontes da doutrina espírita, né? A pluralidade dessas comunicações, o fato de essas comunicações com informações acerca da vida espírita elas se darem em diversos lugares diferentes do globo, né? A força que isso traz, quais os fundamentos da doutrina espírita, quais os métodos de confirmação, qual a segurança que essa universalidade desses ensinos dá, certo? Então, ele falava justamente sobre isso. Continuando aqui, no próximo parágrafo, ele vai dizer lá: são, pois, os próprios espíritos que fazem a propagação com o auxílio dos inúmeros médiuns que, também eles, os espíritos, vão suscitando de todos os lados. Aqui é mais uma informação importante para a gente. Os médiuns não são médiuns por acaso. Nós vimos bastante essa questão no estudo do Nosso Lar em si, que lá fala do treinamento que tem, que os espíritos passam já lá na vida espiritual para depois vir para cá e tentar cumprir com aquele projeto com relação à mediunidade, o projeto encarnatório, certo? Nós vimos, inclusive, que uma quantidade grande, né, um percentual alto desses espíritos falham nessa missão, porque é uma missão difícil. E aqui ele vai justamente confirmar isso, que ele diz que além de serem os espíritos que fazem a propagação, que os médiuns que auxiliam nesse procedimento são os espíritos que vão suscitando de todos os lados. O que é suscitando? Considerando a possibilidade ali de usar aquela ferramenta, de usar aquele médium para passar essa informação. Então, daquele local que aquele espírito tem que passar essa informação, ele vai analisar quais são os médiums que tem disponíveis ali, quais são o médium, nesse caso, utilizado como instrumento ali, né? Quais os médiums disponíveis para ele poder passar essa informação. Então, não é nada ao acaso. Isso aí se dá por um treinamento que tem desse médium antes, para ele se preparar para essa mediunidade, para ele poder se preparar para conseguir utilizar isso de uma forma útil, né, e correta, né, de acordo com aquilo que nos ensina a doutrina, né, sem cobrar, sem colocar os interesses próprios acima da propagação da doutrina espírita. Então, ele vai confirmando essas informações. Se tivesse havido unicamente um intérprete, o que é isso? Se tivesse sido codificada toda a doutrina, utilizando-se um só médium, né? Fosse uma pluralidade de espíritos que passasse as informações, mas se utilizasse um só intérprete, um só médium,
por mais favorecido que esse médium fosse, o espiritismo mal seria conhecido. Qualquer que fosse a classe a que pertencesse, tal intérprete houvera sido objeto das prevenções de muita gente, e nem todas as nações o teriam aceitado. O que ele está querendo nos dizer aqui? Limitar essa propagação por um médium traria, obviamente, muitos problemas. Uma coisa, né? E a gente já tinha discutido isso, inclusive, no nosso estudo anterior. Um problema aí que fica muito claro seria justamente que a dificuldade para propagar a doutrina espírita faria que hoje em dia não fosse o que é, não fosse tão propagada, não tivesse em todos os lugares do mundo essas informações. Porque dependeria justamente daquela pessoa, da rede de contato daquela pessoa, e essas informações iriam se passando lentamente. Isso é só um dos problemas, tá? O outro problema seriam os questionamentos acerca dessa pessoa que passou essas informações. Se fosse concentrado em um único intérprete, apesar de não ter sido e o espiritismo ter sido muito atacado, se fosse concentrado em um único intérprete, seria muito mais. Porque ali mesmo ele já fala que qualquer classe que pertencesse, ou seja, quem quer que fosse essa pessoa, ele haveria de ser objeto de ataques, né? Aqui ele fala de prevenções de muita gente, nem todas as nações o teriam aceitado. É justamente isso, teria sido o alvo ali de dúvidas, né? Desse levantamento geral de dúvidas a respeito da pessoa e não da doutrina em si, mas daquele que passou, do médium que passou. E é por isso que não foi utilizado essa maneira aí, porque ela se demonstrou de todas as formas, e ele vai justamente se aprofundar nisso, nesse item 2 aqui, se demonstrou de muitas formas de que não teria como concentrar isso em um único médium, em um único intérprete. Então ele fala aqui que justamente iria perder essa qualidade de que os espíritas eles se comunicam em todos os pontos da Terra, a todos os povos, a todas as seitas, a todos os partidos e todos os aceitam. Por que iria perder essa particularidade? Os espíritos dependeriam só de um único veículo dessas informações. Isso iria limitar muito. É como se você pegasse uma internet que pode ser distribuída para o mundo inteiro e limitasse ela a um ponto só, a um computador só que fosse receber essas informações e passar essas informações. Então, essa é uma das dificuldades e esse é um dos motivos pelo qual não foi feito dessa forma essa questão aí de comunicar, né? Passar essas informações por todos os espíritos. Aliás, em diversos pontos, né? Por diversos médiums que foram utilizados para propagar o espiritismo. E aqui ele dá algumas informações bastante importantes também. Que o espiritismo não tem nacionalidade e não faz parte de nenhum culto existente. O que isso quer dizer? Que a doutrina espírita em si, nós devemos sempre olhar para ela como um fruto do trabalho das informações dos espíritos que são passados para nós. Tá? A codificação foi feita na França, foi um método ali que foi liderado, né, por Kardec, né, com a ajuda de toda uma pleiade de espíritos superiores aí que a gente sabe que participaram desse projeto, mas não é por conta disso que é pertencente a algum culto, é uma doutrina de Kardec ou é uma doutrina da França. Não, isso é do mundo espiritual para o mundo aqui dos encarnados, para nós que estamos aqui na nossa passagem pela Terra, tá? Isso que ele quer dizer nesse parágrafo, quando ele diz que não tem nacionalidade e não faz parte de nenhum culto existente. Aí ele vai dizer ali também que nenhuma classe social o impõe, visto que qualquer pessoa pode receber instruções de seus parentes e amigos de além-túmulo. Ou seja, não há um requisito para que se receba essa informação ou para que se acredite nisso, né? O único requisito ali para se acreditar é a própria fé da pessoa, porque a própria Bíblia, inclusive, dá vários e vários testemunhos ali de coisas que aconteceram, de pessoas que testemunharam milagres, elas foram testemunhar oculares ali e aquilo não tocou elas. Então, a fé, ela vem de dentro para fora, né? De dentro do coração de cada um que vem essa parte do acreditar.
Mas a parte de não ter nenhum requisito é justamente por isso. O espiritismo ele não é passado para aquela pessoa que é da classe A, da classe B, da classe C, ou de que exerce determinada função aqui na Terra. Não. São informações que são difundidas no globo, de uma forma geral, e sem fazer distinção daquela pessoa que vai passar essa informação, daquele que vai intermediar, que é o médium, certo? Isso aí nós temos que olhar com um olhar bastante profundo, porque muitas das vezes a gente fica questionando que tem que ter algo muito especial para passar uma informação dessas, que é uma coisa muito grande, que toca muitas pessoas. Isso nós vemos pelo nosso lado de cá, pelo lado dos encarnados. Se nós analisarmos um pouco pelo lado dos desencarnados, eles vão ter que trabalhar com o material, com o recurso humano que tem aqui dos encarnados aqui. Então, não há nenhum requisito também de que seja uma pessoa perfeita, obviamente, porque Cristo exemplificou isso de uma forma a não deixar qualquer sombra de dúvida, né? O evangelho do reino de Deus, que deve ser instaurado no coração de cada um, ele vai ser passado de cima para baixo, ele vai ser implementado com a ajuda dessa pleiade de espíritos superiores, do mundo espiritual para o nosso mundo aqui limitado dos encarnados, tá? Sem que se faça qualquer distinção. Eles vão utilizar sempre o recurso humano que tem aqui, com todas as nossas imperfeições. Vamos ser nós que vamos falar sobre o evangelho, vamos ser nós que vamos falar sobre o mundo espiritual, sobre a vida espiritual, sobre esse compromisso com a caridade, com a reforma íntima. Então, muitas vezes, a gente vai olhar, e isso, gente, não é só do espiritismo, vocês vão entender muito bem o que eu estou falando aqui, né? Que isso é uma coisa que fica clara em todas as religiões, né? Muitas das vezes, uma pessoa começa em determinada religião e aí ela passa a se afastar daquilo ali que estaria, de alguma forma, trazendo ela algum tipo de espiritualidade, por conta de gerar dúvidas internas sobre aquilo, baseado na pessoa que está falando, na pessoa que está passando aquilo e nas imperfeições que são normais de todos os seres humanos. Ah, mas tal pastor que pregava em tal igreja fez tal coisa, né? Tal representante religioso, tal líder religioso, de qualquer religião, de qualquer credo, de qualquer seita, sempre vai ter aquele que é um seguidor, mas que a tal pessoa pisou ali, né, fora da linha ali, em tal ponto, então acho que não merece eu considerar isso que ele está me falando sobre espiritualidade ou qualquer ponto da religião em si. E aqui eu estou falando de forma geral, não estou falando só de espiritismo. Sempre vai ter isso, tá? Mas aqui nos convida justamente a fazer essa reflexão. Gente, o mundo espiritual, ele sabe das nossas limitações e mesmo assim ele conta com a gente para fazer a propagação da doutrina espírita. E aqui eu estou falando do compromisso de todos nós espíritas de propagar da forma que nos é possível, né, da forma que nos é permitida, a doutrina espírita para outras pessoas. Nós não podemos nos retrair na condição daquela pessoa que recebe a luz e quer guardar ela só para si. Se nós vemos benefício, assim como eu acredito que todos nós vemos benefício em estarmos reunidos aqui nesses dias, discutindo, fazendo um estudo aqui, tentando fazer da melhor forma possível para todos, fazer um estudo sério. Por quê? Porque nós acreditamos nisso, porque faz sentido para nós, tem benefícios, senão nós não estaríamos aqui. Então, assim como tem benefícios para nós, de mantermos essa busca por um certo tipo de espiritualidade, qualquer que seja ela, usando as palavras de Emmanuel, né? Essa busca nós temos que levar adiante. Esses benefícios nós temos que passar adiante, tá? Ah, mas eu sou tão imperfeito, eu sou tão pequeno para isso. Deus sabe disso, ele sempre soube. Jesus sabe disso, ele sempre soube das nossas imperfeições, das nossas limitações. Mesmo assim, nós temos que prosseguir. E isso é uma mensagem que está um tanto quanto implícita aqui nesse texto, né? Cumpre seja assim, para que ele possa conduzir todos os homens à fraternidade. Por quê? O que ele está nos dizendo aqui? Ó? Que não é imposto nenhuma classe social
para o espiritismo. Qualquer pessoa pode receber instrução de seus parentes e amigos, desde a pessoa que é considerada aqui na Terra como cargo mais importante, aquela pessoa que é considerada mais simples de todas. Todos podem. E assim por quê? Porque o espiritismo ele deve conduzir a um objetivo. E qual que é esse objetivo? A fraternidade entre os homens. E isso ele deixa claro aqui. Cumpre que seja assim, para que ele possa conduzir todos os homens à fraternidade. Certo? Então, é assim e não é por acaso. Tudo isso é muito, muito, muito bem planejado e projetado pelos nossos irmãos espirituais que conduzem esse projeto de propagação da doutrina. A gente tem que pensar muitas vezes nisso, não pelo nosso olhar limitado aqui de encarnado, mas olhar pelo olhar de quem sabe a perfeição que existe, né? A quantidade de organização muito maior do que a nossa, e às vezes até um pouco inimaginável para nós, daqueles que estão liderando esse projeto de divulgação da doutrina espírita, de propagação, do lado de lá. Então, se nós achamos que aqui na Terra, em alguns pontos, nós temos um pouquinho de organização, nós temos que imaginar que do outro lado lá ela é milhares e milhares e milhares de vezes maiores do que o que a gente chama de organização do lado de cá. Certo? Então, esse ponto aqui, que ele destaca essa atuação dos espíritos nisso, nos deixa muito claro isso. Nós estamos aqui para ajudar, auxiliar, e isso, inclusive, não é para ajudar e auxiliar na propagação só da doutrina espírita para todas as pessoas. Não é só isso. Isso ajuda nós, isso auxilia nós no nosso caminho evolutivo. Porque quando nós olhamos para o outro com esse olhar de que não, eu recebi um benefício nisso, em saber essas informações aqui do Espiritismo, em colocar isso em prática, em aprender sobre perdão, em aprender sobre a caridade, e eu quero compartilhar com a outra pessoa porque é um irmão meu e eu sei que ele tem dificuldades também, e essa pessoa pode também tirar um proveito disso. Então, justamente é aí que nós temos uma oportunidade de exercer essa fraternidade, que talvez seja um dos pontos que hoje em dia nós percebemos com bastante clareza que é falho na nossa sociedade de hoje, né? Esse olhar para o outro. Por quê? Não sei se só eu que tenho essa impressão, eu gostaria inclusive da opinião de vocês, mas pelo ponto que eu vejo hoje, a nossa sociedade, cada vez mais as pessoas estão se fechando dentro do seu mundinho ali, né? Se fechando para as outras pessoas, se preocupando só com os próprios interesses, e isso tem gerado, inclusive, alguns reflexos aí de doenças, de questão psicológica nas pessoas, de ansiedade, de depressão, todas esses problemas que são agora do nosso cotidiano, que é a nossa geração que tem que lutar contra, né? Que nós estamos sofrendo agora as consequências disso. Então, isso é justamente para indicar para a gente o que a gente tem que trabalhar. Por que está assim? Por que as pessoas estão, neste momento agora, se fechando dentro de si? Por que a fraternidade não está em alta? Porque isso está gerando uma chaga que vai fazer com que a fraternidade se fortaleça de uma forma perene na sociedade. Por isso que ele nos fala ali de conduzir todos os homens à fraternidade. Será que essa condução ela se dá como? Essas questões nós temos que parar para refletir enquanto nós estamos fazendo esse estudo aqui. Como que os homens vão ser conduzidos, todos os homens, à fraternidade? Por meio de oportunidades que nós teremos de exercitar essa fraternidade. Mas o que acontece se essa pessoa deixar passar, então, essas oportunidades de ela colocar em prática a fraternidade, a qual deve, né, por regra, e isso é lei, né, o planeta Terra vai alcançar essa fraternidade entre os homens, tá? Isso é certo. Vai demorar mais ou menos tempo, de acordo com nós mesmos, tá? De acordo com a nossa postura aqui. Mas tudo isso é dentro do planejamento. Então, essa fraternidade, nós temos que parar para pensar nisso. Como que isso vai ser colocado em prática? E se essa pessoa ficar ignorando essas oportunidades dela de colocar a fraternidade em prática? O
que acontece? Mãezinha, pode falar. Do que você estava falando, é só a gente lembrar do mês de dezembro. Dezembro, né? Você vê que tem uma magia no ar, uma coisa diferente. O Hélito, a sua câmera de vez em quando está fechando. Não sei se é você que está fechando ela ou o que é que está acontecendo aí. Mas no mês de dezembro, há uma magia no ar, todo mundo quer ajudar, é feito um monte de coisa, e você sente aquela energia diferente no ar. E quanto à fraternidade, gente, um bom dia que você dá com alegria, igual quem conhece o Ricardo Melo, né? Que ele fala bom dia, bom dia, bom dia, com muita alegria. Só esse bom dia já passa uma energia legal para as pessoas. É no cumprimentar, é no olhar, é no ouvir, né? No auxiliar uma pessoa que está com a dificuldade de subir uma escada, de carregar uma sacola, são coisas simples do nosso dia a dia, não precisam ser coisas grandes, enormes, não. Coisas pequenas que fazem toda a diferença. Às vezes a gente está no hospital, você está sentado esperando uma consulta, você vê que uma pessoa está lá com aquele olhar de tristeza, aquele olhar aflito, se você conseguir se aproximar dela, né, com um jeitinho, aí vai entrando no assunto com jeito, dá uma palavra de conforto, você sente o alívio daquela pessoa, porque muitas vezes ela está ali sozinha, e ela está se sentindo muito somente, até mesmo sem sentir a presença de Deus ali no coração dela. Aí você começa a falar de Deus, fala uma palavra de ânimo, modifica tudo, o ambiente se transforma com uns simples gestos. Era só isso que eu tinha para dizer. Exatamente isso. Eu que fecho a câmera aqui às vezes, tá? Eu fechei agora porque eu fui pegar água aqui. E agora eu fechei que você foi falar. Mas isso que você estava falando, mãe, é exatamente o áudio está estranho. O áudio está estranho, Wellington. Tá. Peraí, deixa eu desligar. Para então. mim, está chegando aqui estranho o áudio. Vê se voltou agora ao normal. Ela está pulando. Eu achei que era só meu computador, então tá também para a Janete, né? Tá tipo... Tá chiando, tá com uma chiadeira, Tá. Então, peraí, que eu tenho como mexer aqui. Eu só vou desligar minha câmera aqui, que eu vou trocar de microfone. Só um minutinho. E só complementando o que a Aparecida estava falando, complementando não, reafirmando, é sobre se doar mesmo, se doar todos os dias, naturalmente, porque faz parte, né, da rotina, a gente sempre está querendo ajudar um pouco ao próximo, seja abrindo uma porta, dando um bom dia, sendo gentil, doando o lugar para uma pessoa mais velha, ou até para uma pessoa que está com limitações. Enfim, é sobre se doar mesmo, mas se doar todos os dias, e de coração. Não é uma coisa que precisa ser programada, nem forçada uma situação, tem que ser natural, né? Que as coisas acontecem naturalmente, a gente se doa todos os dias um pouquinho. Um pouco mais, como a Aparecida falou, e às vezes a gente nem percebe, um pouco menos. É isso, é exatamente Verdade. isso. Você está me ouvindo agora? Continua o barulho aí. Continua? O barulho ainda tá, o áudio tá como se o microfone tivesse com alguma falha. E agora? Agora tá perfeito. Agora eu mudei para outro microfone. Então, vamos lá. Isso que a Verusca falou, minha mãe falou, são exatamente o que as sementinhas que eu costumo falar, né? Você vai fazendo de pouquinho. Nós não precisamos assumir uma tarefa muito grande, gigantesca, para achar que a gente vai mudar o mundo. Mas vamos começar nessas sementinhas de bem. Um bom dia, que é dado ali de coração, com um sorriso no rosto, você desejar realmente de coração que a pessoa tenha um bom dia. É isso, a gente vai começando assim, e aí vai ficando mais fácil. Uma coisa vai ficando a outra. Aí a gente vai vendo essas ações se multiplicarem. Janete? Oi. Não, enquanto vocês falavam, eu pensava também assim, parece, né? Não sei, eu percebo assim, que quando a gente tem mais conhecimento que a gente devia se abrir, parece que o pessoal está tendo um medo de assumir compromissos.
Essa coisa de se fechar, na verdade, é como se fosse um medo que a pessoa tem. Esse medo de se abrir, né, como as meninas falaram aí, de se abrir para o outro, um sorriso, né, um aperto de mão, porque também hoje em dia tudo a gente vive com um medo será que eu estou sendo evasiva? Né? E não era para ser assim, né? Era para a gente, se a gente vai sorrir para uma criança, fazer um carinho, você já tem medo de alguém pensar que já está com má intenção. Então, eu não sei, a gente criou um medo de se abrir para o outro, né? Naturalmente, assim, como a gente faz com a delicadeza, com a educação, com amor mesmo, fraternidade. E o outro compromisso mesmo é de assumir uma tarefa, como você falou, Wellington. A gente tem que assumir uma tarefa dessa transformação, a gente tem que assumir uma tarefa trabalhando para Jesus, uma pequena tarefa que seja, né? A gente trabalhar e sentir que está fazendo parte dessa mudança, porque se não mudar, a gente vai fazer o quê? Vai se fechar em lotos? E aí, como é que fica, né? A mudança vai ter que partir da gente. Vai, exatamente. Nós temos que fazer, nós temos que começar nessa sementinha e seguir. Edina? Oi, Wellington, nessa questão assim da responsabilidade, porque quando a pessoa participa, né, que começa a ver através do estudo, através de uma palestra, né, e a gente sabe que muitas vezes está ali um convite oculto, né, e às vezes a pessoa se é tocado para trabalhar, mas aí vem a questão da responsabilidade, né, que é grande, né, e muitas vezes assume, né, mas aí a gente também respeita o livre-arbítrio, né, da pessoa, né, quando assume e quando, de repente, desaparece. Né? E eu gosto muito daquela frase, viu, Janete, quando diz assim, quando você está num sufoco, o primeiro socorro que vem é no seu posto de serviço, é onde você está, no seu trabalho, né? Para Jesus. Então, assim, como é importante, né? Você está fazendo alguma coisa. Porque, como diz, né? Nós não somos melhores de que ninguém, nem de outras religiões, mas a maior responsabilidade é nossa, porque a gente tem um conhecimento. Por ter esse conhecimento, nós já seremos cobrados mais já. E aí a gente não pode aqui ter uma ideia infantil de que, né, de que a gente vive no ponto de fadas. O conhecimento que a gente está adquirindo aqui, essas discussões que a gente tem, essas conversas, esses estudos, são ótimos para a gente, maravilhosos. Só que a partir do momento que tem mais conhecimento, tem mais obrigação de colocá-lo em prática. Vamos sempre ter isso em mente. Porque nós nos esquecemos, isso eu estou falando de mim aqui mesmo, nós nos esquecemos disso com muita facilidade. Nós achamos que, ok, viemos aqui no estudo, virou as costas, tal, deitou na cama, dormiu, amanhã é outro dia, já não lembra de mais nada do que falou aqui, já não vai mais nem ter como colocar em prática. Nós não podemos nos dar a esse prazer, porque a esse luxo, né? Porque nós seremos cobrados. Mas você sabia? Você tinha consciência. Por que você agiu de forma diferente? Porque isso muda tudo, né? A partir do momento que nós temos a informação, nós temos a consciência da forma correta de agir, se nós agirmos de outra forma, já não é mais um erro, é uma escolha. E a escolha que você faz, você vai colher os frutos dela. Na integralidade, em tudo. Se você comete um erro porque você está desinformado, obviamente que pela justiça divina, você não vai ser cobrado desse erro com tanto vigor quanto aquela pessoa que tinha todas as informações e todas as formas de proceder da forma correta e assim não fez por pura escolha. E é essa a nossa condição. Quanto mais conhecimento, quanto mais informação nós tivermos, nós vamos ter mais obrigação de colocar isso em prática. Nós vamos ser cobrados de acordo com aquilo que nos é dado, certo?
Tem uma parábola de Jesus que exemplifica muito isso, que é a parábola dos talentos. Né? Então, aquele que recebe tem que multiplicar, tem essa obrigação. Não adianta esconder e depois devolver um talento só, porque não é para isso que nos foi dado, certo? E uma questão que eu até anotei aqui para fazer uma pergunta para vocês. A Janete bem falou ali que nós sentimos esse medo, às vezes, de nos expressar, e esse medo de falar sobre a doutrina. Às vezes eu sinto que tem pessoas que em determinados ambientes têm medo até de assumir que é espírita. E aí eu gostaria de perguntar para vocês e saber de onde vem esse medo. E esse medo é medo de quê? Do excesso de julgamento que tem na nossa sociedade hoje? Porque, se a gente parar para analisar, não é tão julgado quanto era, por exemplo, na época de Cristo. Né? Hoje em dia, a gente não corre mais tanto risco de morrer por conta de uma opinião religiosa, por conta de seguir determinada religião. Né? As consequências são um tanto menos graves do que naquela época, de se assumir uma postura. E, por outro lado, também, eu vou querer a resposta de vocês com relação a esse medo, tá? Eu só estou dando um parâmetro aqui. Ieda, você mandou mensagem aqui que você não está conseguindo entrar, não está entrando o som seu na chamada, é isso? Deixa eu ver se eu acho o seu usuário aqui, consigo liberar aqui, só um minutinho. Então, gente, além dessa questão, desse medo de ser pelo julgamento, né, da sociedade, que nós não poderíamos deixar esse tipo de medo parar, tem a questão também de a gente saber e ter a certeza de que haverão dificuldades por assumir uma postura. Sempre. Isso não só com relação ao espiritismo. Qualquer postura que você assumir na vida, você vai ter que enfrentar o julgamento. Com relação à religião, é geralmente mais pesado, e aí tem milhares e milhares de casos aí para a gente exemplificar isso. Tá? Mas, geralmente, se nós nos postarmos, se nós nos colocarmos na postura de assumir que nós seguimos a Deus, que nós acreditamos nisso, naquilo, que as coisas para nós funcionam assim, assim, assado, vão vir julgamentos, vão vir pedradas, isso aí, desde o início dos tempos é assim. Ieda, você estava entrando, acho que no modo companion, aí saiu agora, aí acredito que agora você consegue, inclusive, falar no microfone aí. Não sei se era isso que estava acontecendo, ou se você não estava tendo acesso ao vídeo, mas se você quiser, pode escrever para a gente no chat ali. Não, então, gente, consegui já. Ah, conseguiu. Então, tá bom. Então, gente, eu gostaria de saber de vocês, o que vocês sentem? Porque, assim, o que eu sinto, às vezes, medo? Justamente desse excesso de julgamento que tem hoje em dia. Então, muitas vezes eu prefiro só fazer o que está ao meu alcance ali, mas eu sinto que eu poderia ter feito mais, mas eu me retraí por conta disso. O que vocês sentem que é esse medo? Qual que é, na opinião de vocês? Verusca? Então, eu acho que, em relação às pessoas que estudam espiritismo, elas são bem mais discretas, né? E elas fazem um trabalho mais silencioso. Então, a gente sempre faz um trabalho, vamos dizer assim, anônimo, né? A gente tenta ajudar sempre ao próximo, sem que para isso haja um marketing, sem que para isso haja uma divulgação, sem que para isso haja qualquer tipo de holofote. Eu acho que é um trabalho de formiguinha, é diário, é de uma vida, né? E a gente vai todos os dias tentando ser um pouco melhor com nós mesmos e com o próximo, né? Então, eu penso que o espírito ele tem esse papel de trabalhar de uma forma mais anônima, mesmo que divulgando singelamente o papel do espiritismo na sociedade. Esse é meu pensamento. Né? Seria um chamado, às vezes, para nós divulgarmos e propagarmos essa doutrina mais pelo exemplo do que pela propagação mesmo de pregação, vamos dizer assim. Exatamente, Wellington. Isso, você falou tudo. Acho que é muito mais... Eu sinto essa necessidade também. Eu prefiro ser um espelho do que só palavras ao ar, ao vento. Sim. Eu prefiro que as pessoas consigam enxergar o quanto a gente pode todo dia ajudar o próximo, às vezes de forma anônima mesmo, e
a gente mesmo está se ajudando a evoluir. Eu lembro até a questão de que Alberto comenta da horas bônus. Não é que a gente esteja interessado, mas a gente fazer diariamente um pouquinho de forma natural, sem que haja um planejamento prévio de que eu vou fazer uma missão de ir na rua e ajudar. Isso é maravilhoso, é importante, inclusive. Mas eu acho que o ajudar o próximo, a fraternidade, é todos os dias, um pouco. É ajudar a pessoa a atravessar uma rua, é ajudar, esperar uma pessoa para entrar no elevador, é dar uma carona a um amigo, como sua mãe falou, um bom dia, um cumprimento, né? Eu acho que é um pouco mais sobre isso, sobre a gente fazer o bem sem ver a quem, né? Sem muito holofote. E sermos um pontinho de luz onde quer que a gente esteja, né? Isso. Janete? Oi. Assim, sobre o medo, né? O medo, há mais de 30 anos atrás eu realmente tinha. Eu tinha não era um medo, era um receio, porque eu me sentia espírita, porque eu já amava, assim, já sentia no ar que era diferente, mas diferente não de ser melhor, diferente da gente absorver aquilo, a essência mesmo, de como o Verusca falou, de a gente fazer algo sem estar esperando, né? E a gente também, essa transformação das nossas vicissitudes, isso tudo, esse olhar diferente que a gente tenta, né, ver a vida. Mas eu tinha um medo, era a falta de conhecimento. Por quê? Porque como eu era tímida demais, então quando me perguntasse, eu ficasse assim, eu fico logo gaguejando, era esse medo que eu tinha, mas não medo, assim, de dizer que era espírita, né, e assumir que era pelas minhas atitudes, porque quando a gente assume isso aí, a gente vai mudando as nossas atitudes, a gente sente essa necessidade de mudar, né? Mas era mais isso, porque quando me perguntavam, porque era, como você diz, há um tempo atrás, a crítica era grande, a cobrança e já o olhar também, né, do julgamento, e eu queria me defender. Digo, mas aí eu tenho um pouco conhecimento. Mas aí, quando a gente vai estudando, entendendo e se protegendo mesmo também, quando alguém vem falar uma coisa, se a gente não sabe, a gente já tem aquela coisa, não, isso aí eu ainda vou ver. Mas quando a gente sabe da resposta com naturalidade, e a gente já enfrenta mesmo sem receio. É que eu já senti isso também que você está dizendo. É uma certa insegurança que a gente tem, porque vê se eu entendi, né, Janete? Porque você sabe que a partir do momento que você assumir determinada postura, não, eu sou espírita, muito provavelmente quando você fala essa, e percebam isso na vida de vocês, quando você fala essa frase, eu sou espírita, né? Porque alguém perguntou ou porque chegou em algum ponto de alguma conversa que você tinha que se identificar ali a sua religião. Depois disso vem algum questionamento, geralmente. A pessoa quer saber, e não só isso com relação ao espiritismo, eu já vi isso acontecer assim, em diversas nuances aí. Mas quando você se posiciona a favor ou contra alguma coisa, a pessoa quer que você justifique por que você acredita ou não acredita naquilo, com base em quê, por que você não acredita no X, se você falou que você acredita no Y, e assim por diante. E aí você fica meio perdido ali com relação eu não sei todas as informações do Espiritismo ainda para justificar para outra pessoa, né? O que é isso, o que é aquilo, ou se ela me perguntar algo da doutrina e eu não souber, e aí como que eu vou fazer e tal. E justamente você falou com grande propriedade aí, e isso aí eu levo para a vida também. Se eu não sei de algo e a pessoa me perguntar, eu simplesmente vou falar que eu não sei, porque eu tenho que saber assumir também que a gente não sabe nada de nada, né? A gente sabe um ínfimo das coisas. Né? E muitas vezes isso já é o bastante para inflar o nosso ego. Edina? O Wellington, eu lembro do exemplo uma vez que, eu não sei se foi Divaldo, que colocou que tinha um casal, né? Então, ele entrou na doutrina espírita e ficou maravilhado, né? E que queria, porque queria que a esposa entrasse também, né? Que ela tinha outra religião. E aí, conversando, né? E ele, aquela insistência, né? Para ela ir, por quê? Porque ele estava se sentindo muito bem e queria também que ela sentisse, né? E aí ele disse, não, calma, você tem que conquistar pelo exemplo. Então, assim,
E aí ele foi a mudança dele, né, a transformação moral, né, o comportamento, e ela foi vendo a mudança dele. E aí ela diz assim, então eu quero conhecer. Aí teve um dia que ela chegou para ele e disse assim, eu quero conhecer, né, esse lugar, essa doutrina que está te fazendo tão bem, que fez você mudar tanto. Então, assim, é mais por esse lado. Mas muitas vezes a gente também se pega com aquela angústia da melhora. Por quê? Porque muitas vezes, assim, não, às vezes assumir que eu sou espírita, porque o conhecimento que eu tenho, então, já era para ser uma pessoa melhor. E aí surge aquela angústia. Por que que eu não consigo, né, vencer certos vícios, né, certas tendências? Mas aí a gente, com o estudo, com o aprofundamento, com a conversação, a gente vai descobrindo que o espírita, né, então é aquele que vai, como se diz, usando tudo para a sua transformação moral, paulatinamente, né, sem Aos querer de poucos. vez, então é todo um processo. E aí essa angústia vai desaparecendo, mas muitas vezes a gente se pega, mas por que que eu, né, ainda estou pensando isso? Por que que eu me pego fazendo isso? Né? Então, assim, tem... É Mas é interessante todo um essa processo. construção que você fez, Edina, porque justamente ela consegue linkar com todas as outras construções que nós fizemos aqui. Do medo. A gente tem esse medo por conta de, né, haver algum questionamento, alguma coisa assim e tal. E aí a gente quer fazer as coisas para poder ser exemplo. Mas a gente nunca sente que a gente é exemplo. Em nada. Porque a gente espera, talvez, né, e isso eu estou falando aqui por uma análise própria, que a gente acha que a gente vai ser exemplo de espírita, ou de, quando a gente fizer algo grande, muito grandioso, ou quando a gente for perfeito. Não, aí a gente não vai precisar mais. É justamente saber reconhecer que a gente erra e muito, muito mais do que a gente acerta. Né? E que a gente está em um processo de melhora e que essa evolução é como você disse, é paulatina. E a gente saber, né, reconhecer a nossa pequenez aí, de que nós não vamos conseguir de uma vez, que não há saltos nessa evolução, né? E nós temos que respeitar isso. O próprio fato até, né, de uma fala aí que você teve, que foi que eu achei muito interessante, né? O próprio fato da gente, às vezes, se questionar, mas por que eu não estou conseguindo resolver? Se eu tenho essa informação, por que eu não estou conseguindo resolver determinado vício meu de conduta? Por que eu não consigo resolver tal erro que eu incido direto nesse erro aqui? Né? Eu sempre caio nesse ponto aqui. Né? Esse questionamento em si, Edina, já faz parte da evolução, porque o primeiro passo é você ter consciência daquilo que você precisa melhorar. Ah, mas agora eu tenho consciência de que eu erro nisso aqui, eu não estou conseguindo resolver. É aos poucos, não é mágico que simplesmente por você ter essa consciência. Não, eu sou uma pessoa, vamos dizer, eu sou uma pessoa rude. Ah, não, agora que eu sei que eu sou rude, eu tenho que deixar de ser rude, então está resolvido. Não, calma lá. Analisem mais uma vez, que eu sempre digo, sempre essas questões pelo lado espiritual. Se você tem determinado defeito, determinado vício, determinado problema que você tem que corrigir, está sendo difícil, você está no caminho certo, porque você está lutando com esse problema aí, não é dessa encarnação. Talvez seja das últimas 10, 15, 20. Então, não vamos imaginar que seja um pulo. Se nós temos essa consciência hoje, se esse pensamento de que não estou conseguindo resolver isso, nos espezinha ali, nos incomoda, sabe, nos martiriza um pouquinho, já estamos no caminho certo, porque isso vai gerar um movimento ali, uma força interna que vai nos levar ao próximo passo, que aí vai levar ao próximo passo, e aos pouquinhos a gente vai superando esses erros que a gente tem. Mas isso não deveria, né, ser para nós um motivo de medo, porque Jesus fala isso para nós a todo momento, que nós temos que ser fortes, nós temos que ser corajosos. Né? E esses erros que a gente tem fazem parte totalmente da humanidade, gente. Tudo que a gente faz de errado aqui está de acordo com os espíritos que estão aqui. E se a gente parar para analisar, assim, no geral, os problemas que a gente enfrenta aí na sociedade, nós que estamos aqui, ó, no território brasileiro, todos nós aqui, os problemas que a gente enfrenta são praticamente iguais, né, replicados em locais diferentes ali, né?
Então, mas às vezes não é um problema meu, mas eu vou conhecer uma pessoa que às vezes está passando por um problema que vocês conhecem uma pessoa que também está passando pelo mesmo problema. Entendeu? Então, justamente nesse sentido que vai de encontro com essa fraternidade que ele está falando ali. Que possa conduzir todos os homens à fraternidade. Então, a gente cai nesse ponto mais uma vez. A nossa humanidade, ela está passando pelos problemas coletivos ali, que são mais ou menos os mesmos, né? A depressão, a ansiedade, hoje em dia, que eu já até citei aqui, são os problemas que são os problemas da nossa era agora, que nós vamos ter que resolver, porque chegou ao ponto da humanidade lidar com isso, resolver isso e continuar o seu progresso e a sua evolução. E é assim que é. E vejam um ponto importantíssimo, e como que cada um dessas linhas aqui que a gente está lendo, cada uma é amarrada na outra. Você vai ver que ele termina aqui, ó, cumpre que seja assim para que ele possa conduzir todos os homens à fraternidade. Logo em seguida, ó, se não se mantivesse em terreno neutro, alimentaria as dissensões em vez de apaziguá-las. Isso é muito importante, porque isso aqui estabelece que se o espiritismo fosse puxado a algum culto, a algum credo, alguma religião, alguma coisa assim, isso só viria a alimentar as dissensões. Por quê? Então o espiritismo tem informações que o plano superior passa para a gente diretamente, mas é só limitado àquele culto. Então, é por isso justamente que não foi assim, tá? Por isso, para não alimentar essas dissensões. E logo no início, se vocês lembram do início do item 1 lá da introdução, ele fala dessas dissensões. Ele fala das dissensões que tem nos ensinamentos do Cristo, naquela parte justamente que ele divide os ensinamentos do Cristo e fala das dissensões que tem das ideias religiosas, que todas elas concordam, e ele vai falar ali no item que é a moral do Cristo, né, que são os ensinamentos mais voltados ao amor, tá, ao perdão, que é aquela moral mesmo, a exemplificação que o Cristo vem nos dar. Isso aí, com relação a isso, não tem dissensões, né, de um modo geral, assim, nas religiões. Então, você vê que isso aqui já está amarrado com aquele texto que a gente viu no item 1. Tá? Alimentaria justamente as dissensões. Quais dissensões? Aquelas dissensões que a gente viu ele falar lá sobre as religiões. Que uma fala disso, a outra fala daquilo, mas quando chega nesse ponto da moral do Cristo, que ali não tem dissensão, ali todas elas divergem, elas convergem para o mesmo ponto. Né? E, mais importante ainda, gente, ele acabou de falar aqui da fraternidade. E aí ele vai falar justamente o que a humanidade ganha com essa fraternidade. Nessa universalidade do ensino dos espíritos reside a força do espiritismo. Então, a fraternidade, nós podemos entender ela aqui como um elemento fundamental para que a nossa sociedade, para que o nosso planeta se torne forte, porque vai se tornar um todo. A partir do momento que tem a fraternidade, um vai ajudar sempre que tiver em condição de ajudar, e o outro vai ter também essa necessidade de receber esse auxílio, mas ele vai saber que amanhã ou depois vai ser ele que vai estar ajudando. Então, a partir do momento que todos estiverem olhando para o próximo com esse olhar de fazer o que pode fazer, o que está ao alcance, para ajudar o próximo, porque eu não estou no mundo aqui sozinho, o mundo não é um palco que está aqui só para o meu espetáculo individual, que é para todo mundo, aí o mundo se torna mais forte por se tornar um só, por linkar todas as pessoas em um só pensamento, em uma só conduta, né? em uma só vibração. Então, isso nós vamos ver muito ao decorrer desse estudo aqui, essa questão da força que traz essa fraternidade. Da força, que se nós pensarmos que é a mensagem do Cristo, justamente por se basear nesses pontos. As dificuldades que enfrentam, a dificuldade de ser uma mudança que demora, que nos custa e tudo, mas a força que isso tem, porque depois que essa mudança de hábito nossa, de conduta nossa está estabelecida, nós nos tornamos fortes, e aí fica mais fácil da gente dar o próximo passo, e aí fica mais fácil do próximo passo, e não que vai ficando fácil de não ter dificuldades. Nós nos tornamos mais fortes, porque a partir do momento que nós nos alinhamos a essa energia, a essa vibração de fraternidade, de amor,
nós nos conectamos a todos os pensamentos que estão nessa mesma frequência, a todas as vibrações espirituais que estão nessa mesma frequência. Isso está no Livro dos Espíritos. Eu não vou lembrar agora de cabeça, mas depois eu vou procurar e mandar no nosso grupo lá, a questão que fala disso. Quando você está triste, você se alinha com todas as mentes que estão emanando aquela energia de tristeza. Quando você está aspirando amor, você vai se alinhar, você vai alinhar a sua energia com todas as mentes que estiverem nessa mesma energia de amor. E assim por diante. E é isso, para a gente entender só um pouquinho dessa parte aí da força que reside ali na fraternidade. E é isso que a gente faz quando a gente se une em torno de um ideal, em torno de uma ideia. Se a ideia que a gente se une, se a ideia que a gente sintoniza ali na maior parte do nosso tempo é o amor, é a fraternidade, nós vamos nos tornar fortes, porque a gente tem que lembrar que o amor é a maioria, né? Nós, por exemplo, se a gente pegar só a nossa pequena galáxia aqui, se a gente pegar só os planetinhas em volta aqui, nós somos a minoria, que nós somos os que estão menos desenvolvidos, menos evoluídos. O bem, os espíritos superiores, os maiores, eles são maioria no universo, né? Não só na Terra, mas no universo. Então, o mundo progride dessa forma, essa é uma lei, e o mundo funciona assim. Então, sempre que você se alinhar a uma energia boa, a uma energia de amor, de fraternidade, você se torna forte por se conectar com a maioria. Só que é difícil para a gente ainda nessa frequência que a gente está aqui na crosta terrestre, onde a maioria vibra só coisa pesada, a gente se habituar a ficar numa energia boa. Nós temos quedas, a nossa frequência vibratória varia muito, a gente não consegue alimentar por muito tempo um pensamento do bem, uma conduta boa, às vezes vai acontecendo problema em cima de problema, a gente se deixa decair. Então, nós temos que manter em mente isso, gente. Está difícil, está complicado, eu estou com medo, isso e aquilo. Foca nos sentimentos bons, foca no sentimento do amor, foca no perdão. Faz uma prece e regula o seu coração ali e o seu cérebro para começar a vibrar coisa boa. Que é só esse primeiro passinho que a gente dá aí que é difícil. Porque a partir do momento que a gente dá esse primeiro passo, vocês podem ter certeza que vem uma quantidade enorme de auxílio do mundo espiritual para que a gente continue nessa universalidade aí de pensamento bom, para que a gente continue nessa rede de frequência boa ali, um alinhado com o outro. O Wellington, Oi. E aí a gente retoma aquela frase que diz que o Espiritismo é o futuro das religiões, né? Porque vai levar, né, a todas as religiões a ter essa importância da questão do sentimento, né, do pensamento. Então, eu estava lembrando agora de uma, né, acho que é um lançamento de um livro, não sei o que, Frutuoso, eu não sei se é Paulo César Frutuoso, o nome dele, eu não sei, só sei que terminou com Frutuoso. E ele lançando um livro agora, que eu acho que é Mediunidade e a Medicina do Futuro, porque na palestra dele ele dizendo que no futuro todos os médicos vão ser médios, né? Por quê? Porque quando o paciente chegar no consultório, é como se tivesse um raio-x, assim, ele vendo o que a pessoa tem, sem precisar nem, como se diz, ir fazer exame, Então, assim, é bem interessante, né? A questão do livro, ele colocando. E, quer dizer, vai ter, claro que vai vir toda aquela preparação no mundo espiritual para a pessoa já nascer com todo esse cabedal, né? De informações, né? Mas é isso. Mas vocês percebem que já vem havendo isso? Vocês percebem, Edina, você percebe a quantidade de médicos que já procura se dedicar a ir mais a fundo no que está causando aquele problema ali, porque sabe que o que está acontecendo no corpo físico é um reflexo do que acontece no nosso mundo espiritual e na nossa casa mental. Nós vamos criando com o pensamento e aquilo do mundo espiritual a gente vai condensando muitas vezes um pensamento ali que vai se transformar em uma determinada doença, que vai se manifestar no corpo físico.
Então, isso aí que você disse já está acontecendo, né? Inclusive, eu não lembro quem que foi agora, vocês me lembrem aí, que mandaram aquela matéria da CNN que fala sobre a questão do organismo da pessoa que tem a mediunidade desenvolvida ter algumas diferenciações. Dentre elas, nessa matéria, se vocês abrirem lá, vocês vão ver, fala muito sobre o sistema imunológico mais forte, mais fortalecido, das pessoas que têm a mediunidade desenvolvida para as pessoas que não têm. Mas talvez, se nós pararmos um segundinho para pensar nisso, talvez isso aí não é justamente um reflexo de saber como que as coisas funcionam, que é do espírito para o corpo que vem essa questão aí das doenças e da saúde, é do que a gente carrega aqui dentro no nosso pensamento, que vai manifestar no corpo, é o que a gente carrega dentro do nosso coração, os sentimentos que a gente carrega que vão se manifestar na forma de doenças. A Verusca está dizendo aqui para nós, ó, eu vou até copiar e já colocar isso lá no nosso grupo, tem um livro chamado O Cérebro Triuno a Serviço do Espírito. Depois eu vou até pesquisar, eu já vou mandar agora no nosso grupo lá para eu não esquecer, e depois eu pesquiso sobre o livro e ver se eu consigo mandar o livro lá também, tá? De quem é o autor, quem publicou. Eu já vou deixar essa mensagem ali no grupo para eu não esquecer depois. Deixa eu falar, a Joana de Ângeles, no livro Perguntas e Respostas, ela diz assim, que doença é acidente de percurso. É a definição de doença. Doença, acidente de percurso. O Emerson Pedersoli fala muito disso também nas palestras dele, né? Fala muito, inclusive, dessa questão, Edina, dos reflexos, né? Do mundo espiritual no nosso corpo carnal aqui com relação às doenças, a tudo que a gente sofre aí com relação à saúde. Isso aí é muito importante. E é muito bom essa troca da gente trazer partes de outros livros aqui, porque ajuda no nosso estudo como um todo. Então, sempre que vocês puderem compartilhar aí de livros que falem sobre esses assuntos, por favor, podem até mandar no chat ali, se vocês quiserem, depois eu pesquiso o livro e mando para todo mundo no grupo lá, tá? E é isso, gente. Nós vamos ter que, como já está dando tempo, eu vou marcar esse texto aqui já para a gente voltar daqui depois. Verusca? Só para finalizar, um comentário, até engraçado, eu recebi no Instagram, apareceu para mim, assim, pessoas perguntando sobre, tipo, qual a sua religião, ou você estuda o quê e tal, a pessoa falando que era espírita. E aí, a primeira coisa que eles perguntam, você está vendo alguém aqui do lado? Eles sempre associam a mediunidade, a mediunidade elevada, de né? sentir, de derrubar objetos. E a gente sabe que não é assim. E é difícil para a gente até explicar para as pessoas, né? Não, mediunidade não é só isso, né? Todo mundo tem mediunidade. Exatamente. Pelo menos, eu digo por mim, quem somos nós, né? Tão pequenos diante de tudo isso. Aí, você tem alguém aqui do lado? Ou então adivinhações, nossa. Assim mesmo, Janete, isso. Vai fazer uma premonição, né? Isso acontece, gente. Então, bom, mais alguém quer fazer alguma colocação? Podemos partir para o nosso encerramento, estamos dando o nosso horário aqui já. Eu marquei o nosso texto ali, eu vou, na quinta-feira, quando eu já mandar no grupo nosso o link do YouTube do vídeo da quarta, aí depois, em seguida, eu já mando também o texto nosso do estudo aqui, tá? Eu só vou mandar sempre depois do nosso estudo da quarta, o estudo da próxima semana, para não confundir os temas ali, para não desviar, tá? Porque nós temos o estudo nosso do Livro dos Espíritos e da série Nosso Lar na quarta-feira. Então, eu vou mandar o vídeo nosso de hoje amanhã no grupo, tá? Para quem não tiver assistido, porque só fica disponível para mim amanhã também. Só que aí eu não vou mandar o texto ainda do estudo para a próxima segunda. Eu vou sempre deixar passar a quarta para nós estudarmos e focarmos ali no Livro dos Espíritos e no Nosso Lar. E aí depois, na quinta-feira ou na sexta, eu já mando também o texto nosso da próxima semana,
onde que a gente parou ali no Evangelho, quais os próximos parágrafos que a gente vai estudar, certo? E se alguém quiser fazer algum comentário, alguma contribuição, fiquem à vontade aí. Mãezinha, você faz para nós a prece de encerramento? Faço sim, filho. Vamos orar, então. Querido Mestre Jesus, estamos aqui mais uma vez, ó Pai, com os nossos corações agradecidos, Senhor, que o nosso espírito saciado por essas mensagens, por essas palavras trazidas, Senhor, ungidas por cada um, Senhor Jesus, que falou, aqueles que só ouviram. E te agradecemos por essa oportunidade tão maravilhosa, Jesus, de estarmos todos juntos aqui reunidos para aprendermos mais um pouquinho de Ti. Pai querido, eu te peço que neste momento, Senhor Jesus, visita, Pai, cada lar, pois Tu conheces a necessidade de cada vida, Senhor, de cada coração, abençoando, Jesus querido, dando graça, dando vitória, Jesus, para cada vida. Abençoando também, Jesus, os nossos irmãos nos hospitais, dando conforto espiritual. Os nossos irmãozinhos de rua que se sintam protegidos e abraçados com o Teu amor. Que uma fagulha do Teu amor também possa, Senhor Jesus, ser derramado nos presídios, ó Deus, nos orfanatos, que seja derramado em cada coração, ó Pai. Que a Tua luz possa acender, Jesus querido, a chama do Teu amor divino, e que possa crescer cada dia mais em nossas vidas, essa sede de aprender, cada dia mais, e colocar em prática em nossas vidas, ó Deus. Pai querido, nos ajuda, Jesus, para que possamos caminhar com passos firmes nessa jornada espiritual. E ainda que tropeçarmos e cairmos, Senhor, que possamos olhar e enxergar sempre a Tua mão estendida, Jesus, a indicar-nos o caminho. Gratidão, querido Mestre, por esses instantes tão preciosos na Tua presença. Que a Tua graça, a Tua luz, o Teu amor, a Tua proteção continue nos guiando durante o repouso do sono. E que possamos cada um ser levado em espírito para o lugar que os nossos espíritos necessitam, para o tratamento espiritual adequado, para o aprendizado ou mesmo para o trabalho, se for feito assim da sua vontade. Te agradecemos e te louvamos e bendizemos o teu nome, agora e para todo sempre. Que assim seja, Senhor Jesus. Amém. Que assim seja. Amém. Boa noite, pessoal. Boa noite. Que assim seja. Boa Boa noite, noite. um abraço para todo mundo. Obrigado por todo mundo que pôde participar aí. Tchau. Boa noite. Fiquem Boa todos com noite Deus. a todos. Que Jesus abençoe a vida de cada um.